Você já conhece o padrão de token RC777? Tá a fim de conhecer? Então, fica até o fim do vídeo porque hoje eu vou te ensinar. Fala, Builder, beleza? Meu nome é Guilherme Boaventura, eu falo da Web3 Dev. Aqui nós somos um canal com conteúdo exclusivo sobre Web3 para desenvolvedores. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o padrão RC777. Então, bora pro vídeo porque eu preparei um conteúdo muito legal para vocês. E show de bola, RC777. O que é o padrão RC777? Esse padrão é um padrão de token aí que foi proposto como uma extensão do padrão RC20. Ele foi desenvolvido para fornecer recursos adicionais e melhorias em relação aos tokens RC20 existentes. Então, quando a gente fala aqui de melhorias e recursos adicionais, a gente está falando de quê? A gente está falando de recursos de segurança, a gente está falando de recursos de personalização de token diferente do RC20. Então, nesse padrão aqui, a gente pode colocar lógicas diferentes do nosso token, a gente pode colocar um controle de liquidez diferente. A gente vai ver um pouquinho nisso aqui no próximo slide. O RC777 introduz algumas mudanças e recursos em relação ao RC20, incluindo, primeiro, o maior recurso aí que eu acho que é o diferencial desse padrão, é os hooks de operador. Esse padrão de token permite os hooks de operador, que são funções que podem ser definidas para serem chamadas antes ou depois de certas operações de token. Esses hooks permitem que contratos autorizem endereços específicos a executar ações em nome do proprietário do token, como transferências sem aprovação ou transferências condicionais. Quando a gente fala aqui de hook de operador, é muito legal porque a gente pode mudar várias lógicas aqui na hora que um token foi enviado, por exemplo. Um exemplo que eu vou dar aí, vamos supor que a gente quer verificar se aquele endereço é um endereço autorizado para receber o token. A gente pode colocar essa lógica antes dele enviar o token. Então é basicamente isso que é um hook de operador. Função SEND. Os tokens RC777 substituem a função transfer dos tokens RC20 pela função SEND. A função SEND permite que os tokens sejam enviados diretamente para contratos inteligentes em endereços que implementam o padrão RC777, enquanto a função transfer requer que o destinatário seja um endereço externo. Então, essa função SEND, ela permite que você envie tokens diretamente para um contrato inteligente e para endereços que implementam esse mesmo padrão de token, diferente do ERC20 padrão aí com a função transfer, tá bom? Outro diferencial aí desse padrão de token é o controle de liquidez. Os tokens RC777 introduzem um conceito de controle de liquidez, que permite que o emissor do token defina regras específicas para a transferência de tokens. Isso pode incluir a cobrança de uma taxa, a exigência de uma permissão especial ou a implementação de outras regras personalizadas. Então, eu acho que esse controle de liquidez aqui entra perto ali daquele hook de operador. Porque, se eu não me engano, é através de um hook de operador que a gente pode aí fazer o controle de liquidez. Como, vamos supor que a cada 1000 tokens emitidos, a gente quer colocar aí 100 para o criador de royalties, sei lá, um exemplo. A gente pode fazer isso aqui através do controle de liquidez, através do token RC777, fechou? Outra coisa diferencial aí é a melhoria de eficiência. Esses tokens oferecem melhorias em termos de eficiência em relação ao ERC20. Por exemplo, eles reduzem a quantidade de armazenamento necessário para manter o estado do token e otimizam as operações de transferência. Então, outra melhoria aí é que ele utiliza menos quantidade de espaço. Enquanto menos quantidade de espaço, maior a eficiência aí que esse token oferece pra gente. E a gente falou aí dos hooks de operador, mas o que são os hooks de operador em si? Existem 3 tipos de hooks de operador no padrão aí RC777. O primeiro hook aí é o hook Token to Send. Este hook é chamado antes de uma transferência ou chamada de token ser executada. Ele permite que o contrato de token decida se deseja permitir ou rejeitar a transferência. O contrato pode verificar certas condições antes de permitir a transferência, como verificar se o remetente tem saldo suficiente ou se o endereço de destino é válido. Foi o que eu tinha falado como exemplo nesses slides anteriores. A gente pode criar uma lógica para ver se o endereço que está recebendo é válido ou não. Então a gente pode evitar aí percas de token. Por exemplo, você enviar token para um endereço que não existe, por um endereço errado, para um endereço que não está habilitado a receber aquele token. Você pode mudar essa lógica
dentro desse hook de operador tokens to send. Outro hook de operador que a gente tem aí dentro desse padrão é o token receiver. Este hook é chamado depois que uma transferência ou chamada de token é executada com sucesso. Ele permite que o contrato de token receptor execute ações personalizadas, como atualizar o status do contrato ou registrar transferências. Então, esse hook aí, ele é um hook que ele é utilizado quando o token chega numa carteira. Vamos supor que, sei lá, quando receber um token na carteira, você quer mudar o estado, você quer mudar o booleano de true para false. Você consegue fazer isso através do token received. Entendeu? Vamos supor que, sei lá, o seu contrato recebeu o token, você quer mudar o seu estado para de false para true, por exemplo. Você pode fazer isso através desse hook. Outro hook bastante utilizado aí é o tokens to send file e tokens received file. Esses hooks são chamados se ocorrer uma falha durante a transferência ou chamada de tokens. Eles permitem que o contrato de token receptor ou remetente execute ações em resposta à falha. Então a gente tem aí um hook para quando a transação der certo, a gente também tem hooks para quando a transação der errado. Que vamos supor que você quer mudar outra variável do seu contrato caso falhar aquele recebimento ou aquele envio de token. A gente pode fazer isso também através de um hook de operador. Muito legal mesmo. Os hooks de operador são úteis para implementar recursos avançados, como transferência sem aprovação, onde um contrato específico é autorizado a transferir tokens em nome do proprietário do token, sem a necessidade de obter aprovação prévia. Esses hooks também podem ser usados para implementar transferências condicionais ou aplicar regras personalizadas durante as operações de token. É basicamente o que eu falei aqui. A gente pode utilizar esses hooks aí para, como eu posso dizer, mudar a lógica, para você ter talvez maior segurança ou talvez menor segurança também. Você meio que fica muito mais suscetível à personalização dentro de um token através desse novo padrão 777. A gente falou bastante lá sobre o hook de operador, mas o que é o controle de liquidez em si, Guilherme? O controle de liquidez em um token ERC777 permite que o emissor do token defina regras específicas para as transferências deles. Essa regra pode incluir uma taxa de cobrança a cada transferência ou a exigência de uma permissão especial para a transferência de um determinado valor. Então vamos supor que, como eu disse, sei lá, vai que você quer emitir 10 mil tokens e quer colocar 100 de royalty para você. Você pode fazer isso através desse token. Vamos supor que, sei lá, a partir de 10 mil tokens você queira... A pessoa tem que ter um perfil plus dentro do contrato inteligente. A pessoa tem que ser nível 2 do contrato. Você pode fazer isso também através desse padrão. Você pode ter muito mais flexibilidade em relação a isso. Muito legal mesmo. A implementação específica do controle de liquidez pode variar dependendo do contrato que está sendo utilizado. Aqui está um exemplo simplificado de como o controle de liquidez pode ser implementado. Um dos exemplos aí é a taxa de transferência. O emissor do token pode definir uma taxa a ser cobrada em cada transferência de tokens. Isso pode ser feito adicionando uma lógica adicional na função send ou operator send do contrato do token. Por exemplo, você pode deduzir uma determinada porcentagem de valor transferido como taxa e direcionar essa taxa para um endereço específico. Então, como eu disse, você pode tirar meio que yards daquela transferência através desse padrão. Muito legal. Outro tipo aí de alteração que você pode fazer aí, utilizando esse token, é permissões especiais. O emissor do token pode exigir que certas transferências sejam aprovadas por uma permissão especial. Isso pode ser implementado adicionando uma verificação adicional na função send ou operator send para verificar se a transferência requer uma permissão especial ou não. A permissão especial pode ser gerenciada pelo emissor do token ou por um contrato separado que controla as permissões. Então, como eu disse, um exemplo aí de permissão especial seria, sei lá, vamos supor que você quer colocar uma permissão especial, a pessoa tem que ser nível 2, o perfil dela, a carteira dela tem que ser nível 2, para transferir a partir de 10 mil tokens. Você pode fazer isso utilizando aí o hook de operador aí. Muito legal. Outro exemplo aí é requisitos de valor. O emissor do token pode definir requisitos específicos para a transferência de um determinado valor. Por exemplo, olha um exemplo aí que eu dei. Pode ser exigido que a transferência, acima de um valor específico, passe por um conjunto ali de verificação. Foi o que eu acabei de dizer aqui. Muito legal mesmo
as possibilidades que a gente pode fazer utilizando esse token. E o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Caso você tenha gostado, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Acesse também o nosso Discord, o link tá aí na tela, mas eu vou falar aqui pra vocês. É discord.web3dev.com.br. E eu vou ficando por aqui. Valeu!